Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, todo o nosso conteúdo fica disponível tanto no formato em áudio, quanto no formato em vídeo. Se você prefere assistir aos episódios e não simplesmente ouvir os episódios, tem todo o conteúdo no nosso canal no YouTube. E hoje temos mais uma edição do nosso Talk to Biz Tech, onde falamos mais especificamente do mercado de tecnologia. Hoje vamos falar sobre Google I.O. e a investida do Google no mercado de inteligência artificial. E você já sabe que ele está presente, nosso garoto prodígio Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. De garoto já não tem mais nada, né? Quase virando seremos sempre jovens, Renan Peixoto, sempre jovens. Mas é isso, Garcia, vamos falar aqui sobre algumas novidades aí e é engraçado, né? A gente vai falar sobre o Google I.O. 2025, que é uma pauta nossa aqui recorrente, e engraçado que o Google I.O. Mudou completamente esse ano e não falou de Android, basicamente, a gente vai abordar isso um pouco mais a fundo. Deixou para falar uma semana antes do Google I.O. e a gente teve uma mudança assim, muito grande, que é basicamente uma mudança para acompanhar o mercado, né? Mas a gente vai abordar aqui o que teve de novidade, né? Quais foram os principais tópicos, e interessante a gente ver um pouco dessa mudança, é o que a gente vai abordar nesse episódio de hoje também. Ô Renan, é interessante, né, que quando eu comecei a ver as notícias sobre os anúncios no Google I.O., é tudo focado em inteligência artificial. Tanto é que eu brinquei com você, o título desse episódio tem que ser Google mira na OpenAI. E vai com tudo, assim, como você disse, não se falou em Android. E a gente está acostumado a fazer esse episódio, né, pelo menos já há uns 2, 3 anos, que a gente sempre fala do que é anunciado no Google I.O., a gente faz aquele episódio clássico Android versus iOS, sempre uma edição anual. Mas esse ano o Google pelo menos tá, beleza. Android, iOS, bacana, importante, o mobile, mas para onde a coisa está apontando, né? Para onde o futuro está apontando. E aí, o que a gente está vendo é o Google mirando e direcionando toda a sua munição para o mercado de inteligência artificial. E aí a gente vai falar aqui do gerador de vídeos novo do Google, que está aí mostrando resultados, pelo menos preliminares, né, surpreendentes. A gente vai falar dos agentes, a gente vai falar do novo Gemini, a gente vai falar... Renan Peixoto, tem uma penca de coisa aí pra gente falar, mas acho que é isso, né? Se lá atrás, você estava lembrando disso nos bastidores, né? Se lá atrás, um dos primeiros programas que a gente fez, quando teve esse movimento da OpenAI com o ChatGPT, foi assim, o Google se reestruturando e montando as coisas às pressas para mostrar alguma coisa de inteligência artificial no seu Google I.O. E eu lembro de você falando assim, esse ano não mostraram nada de muito relevante porque não tinha como, né? Foram pegos ali no contrapé e tiveram que desenvolver a coisa correndo. E a gente estava até lembrando, o Google tem um problema de branding também muito sério, né, Renan? Porque toda hora muda o nome dos produtos, o Gemini Plus, com não sei o quê. Antes era o Bard, lembra do Bard, né, Renan? Ele começou, na verdade, como Bard, né? É engraçado porque isso tem mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, no de 2023, se eu não me engano, que ele não tinha... Você vê que ele foi todo focado no Android e foi inserido ali uma inteligência artificial, tipo Bard, jogou. Parecia que ele, tipo assim, cara, você tem que falar dele porque é o momento e o Google não pode não falar sobre ele. E, cara, e esse ano a coisa mudou completamente.
Esse ano, se você olhar toda a coisa dele, ele não falou de Android. Para dizer que ele não falou, ele falou só sobre um sistema operacional que vai ser utilizado em óculos inteligentes. Então, assim, mas mesmo assim, a sensação que você tinha é: falamos sobre inteligência artificial, agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E só. As questões do Android foram lançadas uma semana antes do Google I/O, falando um pouco sobre as novidades, o que vai ter, né? O material, às vezes até, se eu não me engano, eles colocaram como material design 3, algo assim. Eu não vou lembrar, estou lembrando agora de cabeça, que tinha algumas mudanças e tal, e até são interessantes, a gente pode até depois abordar, que eu achei também algumas coisas bacanas, mas assim, a conferência, que era toda voltada para o Android e para algumas outras ferramentas, algumas coisas que eles fizeram, mudou completamente, foi tudo focado na inteligência artificial, né? Então isso a gente já começa a entender que talvez a guerra de Android e iOS parece que começou a chegar ao fim já. Isso já não é mais a guerra principal. Agora a principal vai ser uma nova ditando uma questão de inteligência artificial, né? E é interessante porque mês que vem a gente já tem a WWDC da Apple, e a gente viu ano passado que também foi mais ou menos o que aconteceu com o Google há 2 anos, né? Foi aquela coisa assim: vamos lançar uma inteligência artificial que na verdade não está pronta e só vai ficar pronta no ano que vem. E agora que a gente começou a ter o lançamento, a gente até especulou na época que não teria demorar a ter em português, mas já foi lançado em português. Então seria interessante também de ver como que eles vão abordar isso, né, na conferência desse ano. Mas basicamente a do Google esse ano foi toda voltada ao Gemini, né, que o pessoal está utilizando aí. Então a gente viu, assim, primeiro que eles, né, colocaram ali uma questão de novos modelos. Isso daí eu acho que é o padrão vai ter todos, né? O que você tem de novidade. Então, basicamente, a gente tem agora algumas questões que foram o Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash, que ele já estava um pouco liberado para os usuários fazerem os testes e tudo mais. Então, agora ele tem uma saída de áudio nativa, né? Ele teve alguns recursos aprimorados de segurança. A princípio colocaram isso como no exclusivo por Pro, né? Que é aquele que tem uma licença que você paga para você poder utilizar. Então, né, tem a questão de, né, poder ser utilizado mais vezes, né, um pouco mais profundo para ajudar e tudo mais. E ele ter conversas mais naturais, eu acho que é um principal. E acho que essa é uma busca constante que a gente estabelece de inteligência artificial. Outro dia mesmo eu tenho aqui o Copilot no computador e estava conversando com ele por áudio, e você pode até escolher se você quer colocar uma voz masculina, feminina, o tom e tal, e funciona assim, cara, bem assim. Então ele vai muito, muito por esse caminho, né? E é interessante, cara, que eles estão buscando, e a gente falava disso várias e várias vezes ao longo dos programas, o quanto cada vez mais eles estão buscando criar um assistente pessoal. E aí aquele exercício que a gente sempre fez de futurologia, que está começando a acontecer, né? Que a gente falava nos programas de você ter um assistente que vai fazer tudo baseado na tua personalidade, no teu jeito, no teu porra. Porque basicamente o algoritmo sabe sobre você, né? Só que de uma forma, de uma persona que você, com o tempo, vai começar a aprimorar. E aí que é o interessante. Que aí, eu acho que vai começar a se tornar a questão mais indispensável. Que aí a gente começa a ter uma mudança de paradigma para a inteligência artificial se tornar a nova internet. Que a gente não vive sem. Hoje, antigamente, a internet era um artigo de luxo, mas hoje ela já é essencial na vida de todo. Você tem lá luz, água e aluguel, luz, água e internet, né? E acho que o próximo coisa vai ser uma inteligência artificial que vai te ajudar no teu dia a dia, como a gente já falou inúmeras vezes nos programas anteriores. Então, é isso que cada vez mais eu vejo e sinceramente, eu vejo isso se tornando uma realidade muito curto espaço de tempo, talvez ali em
2 anos, talvez, se não do jeito que a coisa está indo, até menos. Então, até você ver, eles falaram um pouco disso, que é um assistente universal que quer te auxiliar nas tarefas diárias. Sim. Então, a gente vai ter, ele já tem, o Gemini, ele já tem se você olhar ali, eu estou até com ele aberto aqui, quando você clica, ele tem ali personalizado, com base no seu histórico de pesquisa. Então ele vai, acho que à medida que você vai conhecendo mais, falando mais sobre ele, e aí você entra em vários pontos que tem gente que fala, cuidado com o que você está compartilhando com a inteligência artificial, né, suas informações, mas acho que a tendência e o que eles querem de fato é que você compartilhe mais, você fale mais sobre você, que eles, né, Sim. Assim como a gente já tem um algoritmo que sabe o que você quer, né, para você comprar, para te dar anúncios específicos ali, a inteligência artificial ela está indo por esse caminho também. Outro dia eu tinha visto um quadrinho que era meio uma piada assim, o que é inteligência artificial? Ele nos ouve? Ele não. Ouvir ele sempre ouviu, a diferença é que agora ele responde. Né? Então, é o que é o fato, né? Se você chegar perto hoje do teu celular, começa a falar sobre fone de ouvido, por exemplo, daqui a pouco ele vai começar a aparecer, né, propagandas de fone de ouvido. Então, eu acho que cada vez mais as empresas de tecnologia e voltado para a inteligência artificial, eles querem muito isso. E eu acho que esse talvez é a meta de todas elas. Criar uma persona que ele possa fazer o máximo para que chegue um ponto que tu fala assim, cara, eu já não consigo mais viver sem isso. E aí sim, eu vou de fato ter uma questão que eu vou poder cobrar isso e as pessoas, tipo assim, não vão ter outra saída a não ser pagar. Né? Eu acho que isso a gente já está caminhando bem forte assim para isso. São os famosos agentes, né? O mundo vai ser dos agentes de IA que vão, pelo visto, realizar uma série de tarefas. Agora, Renan, a gente estava conversando aqui antes de começar essa gravação, e a gente já falou até sobre esse tema aqui, mas eu acho que é um tema que vai estar presente aí por um bom tempo ainda, que é o desafio da integração, né? É claro que quando você fala de um player como o Google, ele tem muito mais facilidade, se a ideia é mirar na OpenAI, e consequentemente mira na Microsoft também, né? Porque a Microsoft é uma das principais financiadoras ali da OpenAI, mas tem o desafio da integração que para o Google, como ele é dono de uma série de ferramentas, essa integração, pelo menos na teoria, funcionaria muito bem. Mas quando a gente fala não só de pesquisa, né, não só de responder a perguntas, porque hoje a gente faz uma pesquisa no Google, você querendo ou não, ele já te dá um resumo ali feito por IA, né? Se ele tem o Google Overview ali, que ele já vai te dar um resumo. Mas a integração com outros serviços, com outras plataformas, que acho que era o que era a promessa, talvez, daqueles dispositivos que a gente citou aqui no ano passado, Rabbit, tinha um outro, como é que era o nome? O AI Pin, lembra? Aqueles uns dispositivos que a ideia era ser isso, né? Ser esse agente que ia te ajudar ali em todas as tarefas do dia a dia, e a coisa acabou não funcionando muito bem. Então, será que o Google, por ser o Google, ele tem pelo menos capacidade de, em algumas esferas, não em todas, mas garantir que essa integração funcione, e aí com isso ele sair na frente, ou pelo menos se aproximar, sair na frente eu não acredito, mas pelo menos se aproximar da OpenAI, que é a principal player aí, e de verdade, Renan, eu tava dando uma pesquisada aqui em número de usuários, o ChatGPT tem muitos usuários. É claro que o Google ele pode ter um volume ali muito grande, porque as pessoas já usam a busca, e aí passam a usar a busca integrada a um sistema de IA. Mas se for pegar só usuários do Gemini, será que os números são tão altos assim quanto o do ChatGPT? E segundo números aqui, deixa eu ver aqui, eu botei em algum lugar, peguei números aqui de fevereiro desse ano, Renan. ChatGPT tem aproximadamente 400 milhões de usuários ativos semanais,
Então, por semana, 400 milhões de pessoas perguntando, fazendo perguntas jogando prompts ali no chat GPT, que já é um número absurdo. E, segundo aqui, 10 milhões de pessoas pagando pelo GPT Plus. Que eu não sei também, são tantas versões, tanta confusão de nomes, mas é aquela versão paga, né? Deve ser a primeira, mais básica ali, que agora eles lançaram uma versão ainda mais cara. Sim, o próprio Google também tem. Então, será que o Google, mesmo com toda a força, consegue se aproximar desses números? O que você acha, doutor Renan? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais esse é o ponto. E o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, antes de começar a gravação, foi que vamos imaginar o seguinte, né? A própria Microsoft, no seu Copilot, e a gente até estava falando que você tem visto menos um pouco do Copilot. Eu acho que você pensa hoje ali... o DeepSeek, ele deu aquele boom e agora ele já voltou ali, né? Tipo, quase não está falando muito dele, mas ele está ali. Até porque agora a própria China lançou um novo que se chama Manus, e vale a pena você dar uma olhada, porque é realmente absurdo assim o que eles fazem. Talvez, não sei se de repente isso já tenha uma versão paga, mas uma versão, ele é uma versão gratuita, ele tem a versão paga, mas ele faz um compilado de informações quando você pede certas tarefas que eu acho um pouco complexas. Dá um exemplo. Eu pedi para ele, quando eu fiz o teste com ele, eu pedi para ele fazer uma avaliação de um site para mim, informando quais eram os problemas que ele tinha e para me dar a solução. Eu pedi que ele colocasse isso em PDF. Ele fez um arquivo para mim de 15 páginas, mostrando os erros, as soluções, o que seria mais interessante, as ferramentas. Eu fiquei assim assustado com o que eu vi, né? Não sei se eu nunca testei as versões pagas dos GPT ou do Gemini, mas esse eu fiquei realmente, falei, cara, assim, assustadora a questão de processamento dele, o que ele fez, né? Então, acho que de repente o DeepSeek tá de repente deixando um pouco esse espaço aí para o Manus ou para alguma outra, enfim, se fundir, sabe-se lá Deus o que pode acontecer. Mas ele tem ali uma coisa que ele já está vendo ali, acho que ali no retrovisor deles. E a gente falando aqui de Copilot, a própria Microsoft já está lançando alguns computadores com chips voltados para a inteligência artificial para que justamente ela consiga fazer uma integração maior da inteligência artificial com o computador, para que ele execute melhor tarefas. Hoje ainda não consegue fazer isso. Você consegue, de repente, pedir alguma coisa que tenha uma leve integração, como, de repente, um cronômetro, um alarme, algo mais simples. Porque, no geral, ainda é uma questão muito de pesquisa de troca, né? De você fazer um projeto, mas não uma tarefa no teu computador. De repente, do tipo, cara, abre a pasta tal, enfim, né? Algo mais nesse sentido. Então, eu acho que a Microsoft ela tem um pouco dessa visão de que talvez ela entenda que a inteligência artificial para esse tipo de coisa, ela vai ter a sua dianteira, porque ela já tem ali, né, sei lá, nem lembro, mas vamos chutar aí, sei lá, 85% dos computadores. Né, acho que até mais. Talvez um pouco mais, eles já tem o Linux. Aqui no Brasil deve ser 99%. Meio por cento para Apple e meio por cento de Linux, de entusiastas. Algo do tipo. Então, assim, a gente está vendo... Eu acho que esse talvez é um gap que, por exemplo, a Microsoft tem e o Google tenta acessar, mas aí que tá, é muito uma questão de serviços. E ainda eu acho que ela vai se basear muito na tua pesquisa, no teu dia a dia, no teu algoritmo, né? Eu acho que esse é o ponto para eles. Mas para as tarefas de integração, e a gente até falava, esse vai ser interessante. Como vai ficar? Porque tudo indica que a gente já está tendo esses principais aí, vamos botar aí ChatGPT, Gemini, um chinês, né, DeepSeek, o Claude, da Anthropic. Tem Cloud, tem o Perplexity, tem alguns assim que também são bem conhecidos. Mas aí, e como isso vai se integrar no teu celular? Futuramente, isso você vai poder escolher, de fato, qual que você quer?
hoje você tem os nativos, né? O Android tem o Gemini, o Apple tem o Apple Intelligence, que, né, vamos ver. Que a gente já falou aqui sobre vários problemas, né? Que tava então a gente vai ver se de repente no mês que vem ele vai vir um pouco mais redondo ou não, como é que vai ser. Então, assim, como vai se dar melhor essa integração, né? E isso também é interessante de a gente pensar, porque a própria União Europeia tem cada vez mais dado abertura para que você tenha o poder de escolha, não ficar só, eu só quero esse daqui, porque esse daqui... Como se fosse uma compra casada, né? Mais ou menos isso, fazendo uma analogia aqui. Então, como vai ser essa coisa no futuro? Vamos pensar aí, 2 anos, mais ou menos. Né? Como vai se tornar? Como essa integração com os, de fato, os hardwares, que são computadores e celulares, como isso vai se dar? Então, esse é um grande desafio de você fazer uma reflexão, de pensar como isso vai ser feito. Eu acho que a gente tem esses 2 pontos, assim, o agente, como você bem colocou, e esse agora, essa integração com os hardwares. Então, como isso vai acontecer? Eu acho que esse vai ser o principal desafio. E no meu entender, Renan, eu acho que, embora todas as companhias estejam buscando desenvolver esses agentes que vão ser aplicações específicas da inteligência artificial para tocar aí uma série de rotinas que o próprio usuário vai definir, como você colocou, mas no final das contas, isso ainda vai ficar restrito a alguns campos, porque hoje não se tem um modelo de negócios, e aí estava vendo a entrevista com um cara da Microsoft, né, ele falando, a tecnologia da inteligência artificial avança, mas a modelagem de negócio tem que avançar também. Porque eu tenho outros intermediadores ali nessa integração que os caras vão querer ter a parte deles, ou pelo menos assim, hoje o receio é que a IA, da maneira que é feita, por exemplo, com conteúdo, cara, a IA toma tudo, né? Ela chupinhou todo o conteúdo da web, aí com isso ela entrega respostas sobre basicamente qualquer assunto, ou praticamente qualquer assunto, e o cara que criou o conteúdo lá, ou o site, ou o portal, ou não sei o quê, tanto é que tem um processo do The New York Times contra a OpenAI, um deles, né? Mas são vários, são inúmeros. E assim, como esse criador de conteúdo, ou o cara que hospedou aquilo ali originalmente, como ele pode ser remunerado dentro desse modelo? A resposta é, não tem remuneração, o cara que corra atrás dos direitos dele na justiça. E o receio de todos os demais setores é que algo semelhante aconteça. Eu vou me apoderar de tudo aqui, tudo vai passar por um agente de IA, que tem um dono, que é uma dessas 3 ou 4 empresas aí que a gente já citou, que estão na ponta em relação ao desenvolvimento de IA, e o cara perde o controle sobre o negócio dele. Aí, para manter o controle, ele vai dizer, beleza, então eu não quero integração. Ou quero uma integração peronomútil, né? A famosa integração é igual, tava vendo na semana retrasada, que nos Estados Unidos a justiça deu ganho de causa para algumas empresas em relação à postura da Apple de não permitir compra em aplicativos de terceiros, né? Sem aquela taxa, porque ela tem a sua própria tarifa ali, né? Que eu nem acho que seja, que acho que ela tem que tarifar, ela tem que ter uma taxa ali que ela receba, mas o pessoal considera a taxa abusiva e tudo mais. Então, a Epic é a empresa que talvez mais tenha brigado aí com a Apple nos últimos anos por conta disso, tanto é que já falei dessa briga aí em 2 ou 3 episódios aqui do canal, mas, quer dizer, o cara poderia estar dentro do jogo ali e comprar, ele não consegue, a mesma coisa no aplicativo do Kindle, ele não consegue, porque ele tem que clicar num link, ir para uma outra página, abrir o navegador para poder comprar, e mesmo assim a justiça estava indo na jugular da Apple, lá, porque eles estavam botando uma mensagem que meio para deixar a pessoa com medo de clicar no link. Tipo assim, olha, se clicar nesse link... se você clicar nesse link, não é muito seguro, a gente não garante que tu não vai tomar um vírus aí e teu iPhone vai ser danificado, algo nesse sentido. Então você vê,
pô, isso é ruim? É péssimo. Do ponto de vista de integração, o que a galera chama de frictionless tech, tecnologia sem fricção, né? Não era para o cara clicar num link para abrir um navegador, para abrir uma página, para conseguir concluir a compra. Meu irmão, era para dentro do aplicativo, ele simplesmente clicar no livro que ele queria e já tá o cartão de crédito dele cadastrado na conta da Amazon e o livro tá no Kindle. Mas, por conta das questões comerciais, no final das contas eu tenho mais fricção do que nunca. Eu acho que é algo semelhante, Renan, algo semelhante. Eu não sei se a minha explicação talvez não tenha sido a melhor, não sei se a galera que está ouvindo aí, acompanhando o programa, entendeu o raciocínio, mas pelo fato de haverem divergências comerciais, eu tenho, ao invés de eu ter menos fricção na plataforma tecnológica, eu tenho mais fricção, eu tenho mais etapas a cumprir. E eu acho que é isso que pode acontecer com o IA, com os agentes de IA. Eles se tornarem elementos isolados. Então, dentro do iPhone, tudo vai funcionar. Óbvio, era o mínimo, né, que se espera. Ou então, dentro do ambiente ali, do ecossistema do Google, também tudo vai funcionar ali pro Gemini. Ou a gente espera que sim, seria o mínimo esperado. Mas e para outras coisas? Né? E para outros serviços? E para sabe? Sem falar em outras questões que você próprio tangenciou aí, que é a questão da privacidade, enfim. E quem garante que o agente vai tomar a medida correta ali, sabe? Sei lá, você manda ele comprar uma passagem, ele compra a passagem errada. E depois de quem... E tem uma questão jurídica também, Renan, em relação a isso. Porque para um advogado, para o sistema legal, não interessa. Interessa assim, quem é responsável por isso aqui? Foi um agente de IA, foi inteligência artificial. Não, tem que ter um responsável. Objetivamente tem que ter um responsável. É aquela tirinha do André Dahmer, lá, dois advogados sobrevivem ao fim do mundo. Um vira pro outro e fala assim, alguém vai ter que pagar por isso. É isso, alguém tem que ser responsabilizado objetivamente. Como resolver a questão da integração? Será que é possível resolver? Ou só para o Google, que é um ecossistema gigante, e dentro do seu próprio ecossistema ele consegue fazer tudo integrar plenamente? Cara, também é um debate muito interessante esse que você levantou, esse ponto, né? Porque é o que a gente estava falando, né? Tu imagina hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Você tem teu negócio, tá? Você usa o WhatsApp Business para você fazer ali movimentação do teu negócio. Você não consegue hoje fazer, por exemplo, um disparo em massa que não seja vinculado à API do WhatsApp. Se você fizer por fora, você é banido. É banido, né? Então, eu acho que essa briga aí é interessante. Assim, eu entendo um pouco dos dois lados, mas eu acho que a Apple ela não quer perder um dinheiro fácil. Né? Sim. Eu particularmente, tipo assim, tanto que agora a União Europeia, como a gente está falando aqui, cada vez mais ela está dando mais opção de escolha. Alguns vão dizer cerceário, cara, mas acho que ele te dá uma opção de escolha que, tipo assim, cara, você pode escolher. Algumas escolhas podem ser, você pode se ferrar ou você pode não se ferrar, mas é uma escolha sua. Né? Então vamos dar um exemplo. Eu hoje baixaria um aplicativo meu fora da loja, tanto da Apple Store como do Google Play? Não. Porra, eu não tenho a menor segurança de fazer isso. Né? Mas futuramente você vai ter essa opção. E aí cabe a você. Você quer fazer por aqui? Beleza, eu quero fazer por aqui. Eu posso botar... Você pode fazer o seguinte, cara. Se você comprar por uma... Vamos imaginar... Vamos trazer aqui para o nosso debate. Então, vamos dizer que você vai baixar o aplicativo do ChatGPT. Se você baixar por fora, você vai pagar $2. Se você baixar por dentro, você vai pagar 4. É mais ou menos isso. Né? Então, acho que o que a Apple ela tá com medo de, tipo assim, cara, ela vai mexer num negócio que é um dinheiro fácil que tem desde 2007, que tá ali. E ela não quer mexer nisso. E é, né? Muito dinheiro, né? Não é pouco. Muito, né? Dinheiro. Assim, se eu não me engano, são 30% as taxas. É realmente uma taxa muito alta. Isso é ruim pro próprio desenvolvedor. Ele desenvolve porque, tipo, tá ali,
mas ele tem que fazer, porque, né, é um ecossistema extremamente forte, e ao mesmo tempo ele, tipo assim, cara, eu faço, mas eu tomo uma cacetada aqui de uma taxa de 30% em cima disso, né? Não é uma taxa competitiva, é uma taxa alta relativamente. Então, e se você vê, eu até outro dia estava lendo um artigo sobre isso, que justamente a Apple deixou um pouco de lado os desenvolvedores, que é a galera que faz ali o ecossistema há muitos anos, e sempre deixou um pouco de lado. Talvez nesse ano a gente possa ter alguma mudança com relação a isso. Mas esse é o ponto, né? Você quer escolher esse caminho? Você pode escolher. E eu acho que a inteligência artificial também vai um pouco nesse sentido, como a gente começou trazendo aqui para o ponto inicial, né? De você, como vai se dar essa integração e como você vai escolher isso, né? Então, pegando o que eu estava falando, a questão do WhatsApp, você tem aquela API. Então, porra, como você falou, você tem um agente que vai fazer. Porra, então a meta pode dizer o seguinte, cara, olha só, a gente tem a nossa inteligência artificial aqui, que já tem todos os dados da pessoa, seja de WhatsApp, Instagram e Facebook, você vai fazer isso melhor com a gente. Ok. Mas você tem os outros também, que vão... Então, assim, é um ponto muito interessante, porque tem muita coisa na parte jurídica ainda que é totalmente novo e assim como a gente teve uma mudança anos atrás de que o WhatsApp não era utilizado nem como prova de nada e tal, e agora hoje né? Hoje a gente tem essas questões, a gente está vendo agora também uma mudança, vai começar a ver uma mudança a nível social muito grande com essa questão da inteligência artificial. Então, a gente está realmente vendo uma, sei lá, quinta revolução, digamos assim, né? A gente viu ali nos anos 2000 a questão da internet explodindo e tudo mais, como ficou, as transformações que a gente passou, e hoje a gente está podendo fazer esse podcast, eu na minha casa, você da sua, em virtude disso, e futuramente, daqui a 20 anos, a gente de repente vai ter uma nova revolução, e enfim, algo que a gente está começando a ver esse movimento agora. Então é mais ou menos por esse caminho. Muito bem, senhor Renan Peixoto. Eu acho que você falando aqui, e aí é interessante, porque, por exemplo, algumas das... Trazendo ainda aqui, né, para a gente tentar não fugir do tema, porque realmente, quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai abrindo o leque um pouco, mas voltando aqui para o nosso... questão aqui que foi apresentado, ele teve algumas mudanças, né? Então, por exemplo, tem uma aqui, claro que a gente vai ter a questão do Google Research agora, vai ser com IA, né? Vai ter com mais recursos, isso aí, a princípio, né, como fazem primeiro sempre para os usuários dos Estados Unidos. O Gmail ficando um pouco mais inteligente, que na verdade são respostas geradas por IA, né? Isso a gente já tem, acho que até, se eu não me engano, no Gmail já tem de leve, acho que no Outlook também já tem, são coisas mais simples, mas vamos ver como é que eles vão aprimorar isso. E aí entra também muito a questão de como você conversa para ele entender como você está conversando e já responder aquilo baseado no teu dia a dia. E aí, falando um pouco sobre essa questão, a gente tem aqui experiência de compra com inteligência artificial, né? Então, como você bem falou, tipo, você vai comprar uma passagem, tipo, agora você até eles botaram uma questão que é interessante, tipo, vai ter um provador virtual, né, que você, por exemplo, eu quero comprar uma camisa e eu quero ver como é que vai ficar em mim, eu vou poder colocar ali uma opção para ver como é que essa roupa vai ficar em mim. De repente, provavelmente, vou subir uma foto e aí eu vou pegar aquilo dali, ele vai fazer uma integração baseada na busca, eu quero ver aquela foto em mim, aí ele vai colocar essa questão, assim, como ele está tentando fazer uma integração de uma forma como serviço. E você também já tem, tipo, você hoje já tem rastreamento de preço, mas você vai ter uma coisa muito mais personalizada ali, né, junto ao Gemini. Então, assim, o que a gente viu, assim, é realmente uma coisa muito voltada para o agente. Além disso, assim, só para a gente finalizar, que ele também agora já tem plano de assinatura, mas agora vão ter dois, né? Então, um que é o mais alto, acho que é 299, se eu não me engano, dólares, né? E tem um de 19,90, 19,99 dólares, que é o mais simplesinho, que é basicamente o que hoje o ChatGPT também está fazendo, alguns outros também estão fazendo, né? Então, você tem um ali um pouco mais baixo e o outro mais alto com recursos mais avançados, que talvez
vai pegar um pouco aí do que a gente falou, né, nesses exemplos de que a gente está vendo nas outras inteligências no gratuito, que talvez nesses planos super mais avançados já esteja ali disponível, mas isso daí está mais uma coisa muito, muito pequena, muito nichada, né? Até porque, vamos pensar aí que se for tá pagando $300, você tem que ter uma coisa muito específica para você estar pagando esse tipo de valor e para você utilizar esse tipo de recurso. Doutor Renan, o Google também mostrou uma nova versão, um novo gerador de vídeos para competir com o da OpenAI, se chama Sora, não é isso? Isso. E a galera tá bastante impressionada. Você próprio me mandou alguns links que realmente os resultados são surpreendentes, doutor Renan. Você está sendo leve. Tô sendo modesto, tô sendo modesto. Não, eu vou dizer assim, na minha visão é assustador mesmo. Assim. Eu vi um vídeo e eu realmente fiquei assustado com o que eu vi. O vídeo, ele parecia real, assim. Ele não diferenciava em nada. Se alguém me falasse que aquele vídeo ali foi filmado por outra pessoa, você acredita fielmente. Assim, é assustador o que ele fez. Isso, cara, é uma parada, velho. Eu acho que a gente viu muito em filme de ficção científica o quanto isso tá alterando, talvez, a nossa percepção de realidade, cara. Eu vou tentar aqui ver, eu vou tentar ver. Eu acho que o Garcia, quando você lançar esse episódio, bota o link dele embaixo, eu te mandei, vou né? botar, Então bota o link vou dele colocar embaixo. o link. E assim, parem e vejam, cara. Assim, é assustador, cara. É um negócio assim que você diz assim, cara, isso não parece ser uma inteligência artificial, cara. É muito, muito doido você pensar que a nossa percepção de realidade está mudando completamente. Você vai chegar a um ponto que você vai realmente se questionar se aquilo é real ou não. É um negócio assim que também, isso para mim é uma coisa muito assustadora, porque você começa a ter primeiro vamos pensar, cada vez você tem mais pessoas perdendo um pouco de trabalho, né, essa integração que está vindo cada vez mais. E você já tem hoje as pessoas que têm uma fuga da realidade, entre aspas, ali uma coisa mais coisa, no sentido assim, eu evito sair, porque eu fico online, fico jogando, fico conversando, fico vendo filme, fico vendo vídeo, e você está talvez caminhando para uma questão que você realmente está criando uma realidade que a pessoa pode viver naquilo com o que ela quiser ver, com que é uma realidade que ela pode criar. Não tipo você recebe, tá entendendo? Tipo, hoje você recebe essa informação. Então hoje você escolhe, mas você pode criar vídeos e coisas que você vai ver. E assim, cara, é muito doido isso, assim, para mim. É uma parada, eu diria assim, para mim me assusta, de verdade, assim. Eu fico pensando nos vieses que isso pode levar, nós enquanto sociedade, para mim é um pouco assustador mesmo. Com certeza, né? Porque isso abre abre uma série de outros questionamentos, uma série de outras possibilidades, né? Que a gente nem tá olhando, na verdade, tô olhando por enquanto só pela questão de criação de conteúdo mesmo. E vamos combinar, o gerador de vídeos é uma coisa até desses produtos todos que eles estão lançando focados em IA, pode ser assim, algo mais específico e que menos teria aplicação para as pessoas no dia a dia, porque isso é para quem trabalha com edição, para quem trabalha com produção de alguma coisa. Claro que você pode gerar um vídeo lá, fazendo uma graça, sabe? Mas no geral, assim, boa parte das pessoas no seu dia a dia não tem esse tipo de necessidade. Então acho que é muito uma coisa assim para mostrar o poder da ferramenta, o poder. Então, mas aí tá, que tá. Acho que você falou a palavra certa. Poder. Uhum. Porque a gente está vivendo hoje num mundo de narrativas, onde as pessoas estão indo por um caminho de narrativas, seja ela verdadeira ou não. E isso que é o ponto, porque você está tendo uma ferramenta cara, ou seja, como a gente colocou, é uma ferramenta cara, que não é para todos, ou seja, isso vai mais para os
poderosos que você pode criar imagens e vídeos que vão viralizar, vão sair, e até você explicar que aquilo dali de repente já não é verdade ou não, é complicado. Então, assim, o nível de realismo disso e da forma como ele é feito é que é um preocupante. E, por mais até que você não tenha ainda uma questão que as pessoas vão ter acesso, mas você vai ter os poderosos tendo acesso, as pessoas que têm mais dinheiro e que querem dominar exatamente isso, a narrativa. Então, esse também é um outro ponto que aí, beleza, é um outro debate, um debate com Sim, outro viés, assim, mas, assim, é uma reflexão, né? com certeza. Com certeza. Doutor Renan Peixoto, pra gente já caminhar para o encerramento, o que fica desse Google I.O. na tua percepção? É muito essa virada, essa guinada do Google, colocando todas as fichas nos serviços movidos a IA. É realmente uma disputa ali para conquistar espaço e conquistar um pouco, talvez, da atenção da mídia, que hoje acaba indo toda para OpenAI. O que você me diz e o que você tira de conclusão aí dessa apresentação do Google, que é a apresentação mais importante do ano para eles, né? Para eles, sem dúvida, eu acho que a gente teve uma mudança de paradigma, a gente viu esse ano uma mudança importantíssima. Acho que a gente sempre fala desses eventos que parece que são mais do mesmo, e esse ano a gente não ter o Android, basicamente, para não dizer que eles falaram, como eu falei, né, o Android, na verdade, XR, que é uma versão mais voltada para a realidade aumentada, né, que ele vai ter essa integração, uma coisa mais, um pouco mais simples, digamos assim, entre aspas, mas você está falando de uma convenção que durante os últimos 15 anos foi toda voltada para o Android e outras ferramentas. Sim. O Android sempre foi o carro-chefe e as outras ferramentas. E esse ano ele ficou basicamente de fora, para a gente dar uma questão só de inteligência artificial. Então, assim, a gente participa. Esse desse ano é uma mudança significativa no que a gente vai realmente estar acompanhando. A tecnologia mudou, o foco mudou, o foco já não é mais talvez Android e iPhone, o foco agora já é Google e ChatGPT e Google e as outras tecnologias de inteligência artificial. Então, acho que a gente teve esse ano totalmente uma coisa fora do que a gente estava acostumado e foi uma mudança muito forte de que a gente acompanhou. A gente saiu entendeu que de repente essa briga ali de sistemas operacionais talvez agora está em segundo plano, né? Então, acho que esse Google mostrou para a gente que a briga mudou. Saiu de um patamar de sistema operacional para inteligência artificial. Muito bem. Doutor Renan Peixoto, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Talk to Biz. Obrigado pelos seus comentários e o seu compartilhar o seu olhar sobre o mercado. Acho que é o que a gente tem acompanhando, né, ao longo dos últimos 2 anos. E acho que a gente tem sido, na verdade, feliz aqui com as nossas análises, porque a gente tem antecipado aqui uma série de coisas. Sim. É legal. Acho que cada vez mais a gente conversa, quando a gente conversa aqui, e tem visto realmente as coisas indo por esse caminho. E a gente agora começa a olhar as coisas até com certa reticência de pensar que isso daqui isso daqui é pedra. Não. Sim. A gente já não consegue mais dizer isso. Sim. A coisa cada vez mais tem tido muitas mudanças que a gente não via há muitos anos, né? Então agora a gente está passando realmente por um período ali de coisas muito novas e de que vai ditar o nosso futuro pelos próximos aí, talvez 20 anos, né? Então é interessante a gente estar olhando e participando disso. Legal.
Meu agradecimento, então, ao nosso querido Renan Peixoto e a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também a versão em vídeo que fica disponível no nosso canal no YouTube. Sempre deixo o pedido que, se você gosta do conteúdo, acompanha o trabalho que a gente realiza por aqui, ele traz informação relevante, agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão. Compartilhe, indique para os seus amigos, vamos manter essa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Meu abraço ao nosso querido Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Valeu!